Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais uma composição do ano de 1949, que desta vez, na falta de um, tem não dois, mas três compositores. São eles Doc Beckby, Fats Crafton e Don Keane, cuja fotografia eu infelizmente não consegui encontrar para mostrar aqui para vocês. Juntos, estes três compositores criaram mais um dos primeiros rocks da humanidade, as primeiras canções de rock and roll. Senhoras e senhores, como vocês já sabem, o primeiro rock de todos os tempos, hoje em dia, é considerado como sendo Strange Things Happening Every Day, da autoria de Sister Rosetta Tharpe. Porém, quando ainda não se sabia exatamente qual era o rock pioneiro e estava se pesquisando, estudando justamente para chegar a essa conclusão, nossa música de hoje era uma das que disputavam o páreo. Principalmente porque, assim como Good Rockin' Tonight, canção de 1948 que nós já estudamos, a nossa música de hoje também possui a palavra rock em seu título. Sendo assim, senhoras e senhores, vamos falar no programa de hoje sobre uma canção intitulada Rock the Joint. Como? A tradução desse título para o português pode ser um pouquinho complicada. A palavra joint, em inglês, ao pé da letra, significa junta, no sentido de juntas, articulações do corpo. Porém, ao mesmo tempo, havia uma gíria na época, nos anos 40 e 50, que utilizava a palavra joint, ou seja, a palavra junta, como o significado de uma festa, ou seja, uma celebração em que as pessoas se juntam para dançar, para beber, comer, se divertir, conversar, etc. Então, o nosso título de hoje possui duas interpretações. A primeira delas significa balançar as juntas, no sentido das articulações do corpo mesmo, dançar. E a segunda significa balançar esta festa, esta celebração. Ou uma gíria que se utilizava na época, esta brincadeira, né? Acho que a palavra brincadeira equivale ao termo joint, se nós formos pensar em termos de tradução, de equivalência entre os Estados Unidos e o Brasil. Tá bom? Tá bom. Ambas essas interpretações do título são corroboradas pela letra da música. Há momentos, há estrofes, em que o nosso lírico, por exemplo, pede para o trompetista mandar ver no trompete, porque ele quer se acabar de dançar, quer dançar até sair voando. Essa é uma interpretação que se alinha mais à tradução de balançar as juntas, balançar as articulações. Porém, há outros momentos, outras estrofes da música, em que o nosso lírico diz que vai escandalizar com o espaço da festa. Como, por exemplo, ele diz que vai derrubar a caixa de correio, que vai riscar o chão, que vai azarar as menininhas, e etc, etc, etc. Portanto, esta se trata de uma interpretação que se alinha mais à tradução de balançar a festa. Enfim, esta nossa música de hoje, Rock the Joint, foi gravada pela primeira vez ainda naquele mesmo ano de 1949, por um músico chamado Jimmy Preston, acompanhado pela sua banda The Prestonians. Eu vou deixar esta gravação original aí embaixo na descrição do vídeo, já adiantando que ela não fez tanto sucesso assim e que, anos mais tarde, o nosso vocalista Jimmy Preston abandonaria a carreira musical para se tornar pastor evangélico.
Não diga! Digo! Que coisa! Anos mais tarde, essa música conheceria o sucesso na voz de um cantor que àquela altura ainda não havia se imbricado pelo universo do rock and roll, mas que futuramente se tornaria um dos primeiros astros do gênero. Eu estou falando de Bill Haley, que veio a conhecer a nossa música de hoje no ano de 1952, quando trabalhava como músico mesmo em um bar da cidade de Filadélfia chamado Twin Bars, ou em português, o Bar dos Gêmeos. Certa vez, ele ouviu um DJ tocando esta música e foi até ele para perguntar: "Meu amigo, que música incrível! Como é o nome dela?" O DJ então respondeu: "Esta música é Rock the Joint, gravada por Jimmy Preston and the Prestonians." E então, Bill Haley, que àquela altura já havia gravado alguns discos de música country, decidiu gravar esta nossa música de hoje, acompanhado do seu conjunto The Saddlemen, ou em português, Os Homens da Sela, sela de cavalo mesmo, justamente porque ainda se tratava de um conjunto de música country e não de um conjunto de rock and roll como viria a se tornar futuramente. Para ser sincero, Bill Haley and his Saddlemen já haviam gravado um cover de uma canção de rock intitulada Rocket 88, sobre a qual nós vamos falar quando chegar o momento. Mas o carro-chefe deles até então ainda era a música country. Isso mudaria a partir do ano de 1952, quando eles conheceriam em Rock the Joint o seu primeiro sucesso. Uau! Eu vou deixar essa gravação aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem, e saibam que esta gravação é considerada o primeiro rockabilly de toda a história da música. Rockabilly, o que é? Acho que pode ser traduzido para o português como uma espécie de rock rural, porque essa palavra é a junção de duas palavras da língua inglesa, a própria palavra rock, que quer dizer balançar, também dá o nome ao gênero rock and roll, e a palavra hillbilly, que pode ser traduzida para o português como caipira. Então, rockabilly seria um rock caipira, um rock rural. Conforme eu já disse para vocês anteriormente, em outros programas, o gênero do rock and roll é uma grande mistura, principalmente do blues, da música afro-gospel americana e da música country, além de outros gêneros musicais secundários. Mas até então, nas canções de rock que vinham sendo gravadas nos anos 40, o country não se destacava tanto. Isso passou a acontecer a partir desta nossa música de hoje, quando é gravada em 1952 por Bill Haley and the Saddlemen. Esta gravação, que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, é a gravação de maior sucesso da nossa música de hoje. Mas vale apontar também que Bill Haley, com sua banda já renomeada como And His Comets, ou seja, Bill Haley e seus cometas, numa homenagem ao cometa Halley, certo? Já regravaram esta canção em 1957. Uma regravação que não fez tanto sucesso quanto a original, mas que vale a pena conferir, que eu na verdade prefiro e que eu vou deixar também aí embaixo na descrição do vídeo. Ok? Ok. Uma diferença muito importante entre essas duas gravações, a de 52 e a de 57, é que na gravação de 1952, o guitarrista de Bill Haley and his Saddlemen reproduz, ou melhor, introduz um solo de guitarra que seria inteiramente aproveitado
3 anos depois, em 1955, naquele que se tornaria o maior sucesso desta banda e um dos primeiros sucessos de rock and roll que se destacaram nacional e internacionalmente, Rock Around the Clock, sobre o qual nós vamos falar também quando chegar a hora certa. Em 57, por sua vez, para não copiar o mesmo solo de guitarra que ele já havia copiado em Rock Around the Clock, visto que Rock Around the Clock fez muito mais sucesso do que Rock This Joint, e obviamente as pessoas perceberiam esse autoplágio, o guitarrista de Bill Haley and His Comets decidiu modificar o solo de guitarra e criou uma coisa nova. Também por isso que eu prefiro a versão de 1957. Eu só acredito. Então é isso, gente. Mas antes de me despedir, eu não poderia deixar de problematizar aqui a questão racial envolvida por trás desta canção. Como vocês devem ter percebido pelas fotografias dos cantores que eu deixei aqui para vocês, o original, Jimmy Preston, era um cantor negro, assim como os compositores dessa nossa música de hoje são compositores negros. E a questão que eu deixo aqui, a pergunta que eu faço a vocês é: por que Rock the Joint não estourou nas paradas de sucesso com Jimmy Preston and the Prestonians, mas explodiu em todo o país na voz de Bill Haley and His Comets? Por motivos de racismo, tanto por parte dos executivos da indústria fonográfica, quanto por parte do próprio público consumidor estadunidense. É com essa reflexão que eu me despeço aqui de vocês. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje, e semana que vem tem mais rock and roll para vocês no nosso Vamos Falar de Música Exterior. Até lá, um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.